E aí, pessoal, vamos atualizar tudo sobre o caso Bitelo. O negócio fechou? Para onde vai esse valor? O impasse relacionado ao Cascavel? Enfim, tem muito o que tratar disso. E além de Bitelo, nós vamos falar também de dois jogadores que parecem que serão desfalques do jogo de quinta contra o Bragantino. Tem muita coisa para falar do Grêmio nesta terça-feira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora a atenção de vocês, a Real Inox. Tudo em terceirização de mão de obra. Soldador, caldeireiro, polidor, ajudante, montagens de tequês, inox, laticínio, cervejarias, manutenção em geral. Você tem na Real Inox um grande parceiro. E agora parceiro aqui do CCD. Real Inox, um abraço carinhoso no Alexandre e toda a turma da Real Inox que você encontra para melhorar e para ter tudo sobre terceirização de mão de obra. Fale agora com eles, parceiro aqui do CCD. Você vai ter um atendimento muito forte e personalizado. Gente, muita coisa para dizer. Eu vou começar com dois possíveis desfalques do Grêmio. O Vijaçante confirmado no jogo contra a Venezuela, está jogando e deve jogar toda a partida e está fora do jogo de quinta com toda certeza. Além dele, é preciso dizer que Carbajo entrou no intervalo do jogo do Uruguai contra o Equador e também deve ser desfalque. Por quê? Porque o Grêmio joga daqui a 48 horas. 48 horas. E esse desgaste aqui pode ser definitivo para os jogadores estarem em campo no jogo que eu considero um jogo decisivo para o Grêmio. Então, além do Bitelo, que já está viajando, e nós vamos falar logo em seguida, o Grêmio não vai ter, o Carbajo não vai ter, o Vijaçante vai ter que se reinventar. Se reinventar. Nós vamos falar muito amanhã e também na quinta-feira sobre isso. Mas neste momento, a tendência é de tanto Carbajo quanto o Vijaçante estarem fora do jogo. O que, convenhamos, é um problemão. Mas hoje o dia foi todo de Bitelo dentro dos bastidores do Grêmio. E aqui eu quero citar uma série de conteúdos. Primeiro, o Sérgio Boas, no canal dele, entrevistou o presidente Alberto Guerra, que não garante o negócio ainda. Diz que tem muita coisa para acontecer, que ainda faltam 2 dias para vencer a janela e, de alguma maneira, não quis confirmar porque acha que tem muita coisa que passa pelo empresário. Então tem isso. Além disso, tem já, segundo informações da imprensa, a efetivação do negócio. Claro que o negócio não foi assinado ainda e a confirmação disso só se pode dar a partir daí. O Rodrigo Oliveira, do GZH, da Rádio Gaúcha, ótimo repórter Rodrigo, querido amigo Rodrigo Oliveira, ele coloca que o Grêmio deu ok e o Bitelo já iniciou a viagem para Moscou para assinar um contrato com o Dínamo. Jogador que, segundo a reportagem, estava no Marrocos e vai direto para Moscou, então, para assinar esse contrato e a partir daí as coisas começam a se definir e aí, claro, o Grêmio vai fazer o anúncio oficial da venda desse jogador, que hoje também enfrentou um outro impasse. As notícias davam conta de o Grêmio que ficaria com cerca de 8 milhões de euros. O negócio todo é em torno de 10 milhões de euros. O Grêmio ficaria com 8. Só que o Grêmio, ele tem 70% dos direitos econômicos do Bitelo. E o Cascavel não abriu mão de nenhum percentual da sua parte, os 30%. Com isso, o Grêmio vai ter que diminuir o seu ganho, não vai conseguir ter os 8 milhões, que era uma negociação que poderia acontecer, mas o Cascavel não abriu mão. Então, o Grêmio terá que disponibilizar lá os 3 milhões de euros para o Cascavel e ficará com 7 milhões de euros, cerca de 40 milhões de reais. Então, esse impasse foi um impasse também do dia e que a gente precisa relatar. Essas informações todas foram levantadas pelo Rodrigo Oliveira. Depois disso, é preciso falar para onde vai esse dinheiro, porque todo mundo já começa a especular contratações. E o que a gente tem para dizer em cima das informações que a gente buscou
é que não. Esse dinheiro todo será direcionado para o pagamento das obrigações do Grêmio até dezembro. A tendência é que o Grêmio, a tendência era de que o Grêmio fosse ter muitas dificuldades para compor todas as suas obrigações ainda nesta temporada. Essa era a tendência. E agora o que nós temos é que, com isso, o Grêmio, de alguma maneira, resolveu o problema. Resolveu o problema. Claro que isso frustra o torcedor, que gostaria de ter claramente uma ideia de reforço em cima, mas a realidade não é essa. E não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A realidade do Grêmio é de um clube que está com muita dificuldade, com muitos problemas, né? O Grêmio queria ter praticamente 70, 80 milhões de faturamento com venda de jogadores, não conseguiu chegar neste valor, só que agora se aproxima daquele valor original. O Grêmio faturou cerca de 10, tu agrega lá 40, vai 50, faltou um pouco. Mas mesmo assim o Grêmio vai operar negativo, um déficit importante. Então, esse dinheiro todo direcionado para pagamento de obrigações, e aí entra um lado que é ruim, que é tu vender ativos, que são os jogadores de futebol, que tu produz todo ano, jogadores da base, para pagar a estrutura do futebol profissional, que não consegue se sustentar pelas suas receitas. Uma estrutura do departamento de futebol profissional não consegue se sustentar com direito de TV, com propriedades do marketing, com borderô, não consegue. Não consegue. E este ponto fica claro nessas horas. Tu vai usar a venda de ativo exatamente para jogar dentro dessa estrutura, e dentro dessa estrutura é que as coisas acabam se definindo. Não adianta a gente ficar aqui criando ideia, agora tu vai pegar 10 milhões, vai botar na mão do fulano, porque aí vem o fulano. Não, não. O que acontece nessa hora é que a estrutura precisa pagar a conta do investimento no futebol, e o Grêmio fez um alto investimento, e a gente valoriza muito esse alto investimento do Grêmio, muito. O Grêmio trabalhou fortemente para este investimento, muito forte, e agora precisa de alguma maneira pagar a conta, e está pagando neste momento com a venda de Bitelo, que para todos no Grêmio tem um tom de alívio. Eu falei sobre a dificuldade do time no início, e é algo que o Grêmio vai sentir, mas hoje a sensação com as pessoas que eu conversei, ela caminhava para o lado do alívio. Por isso que é importante assinar, definir, depositar, e aí o Grêmio ter essa verba para seguir tocando a sua vida. É assim o futebol, e hoje a gente tem uma história, mais uma para contar, muito parecida com as principais histórias, mas mais uma. O Grêmio vendeu Bitelo e vai confirmar, ou deve confirmar isso, entre a quarta e a quinta, obrigatoriamente, porque vence a janela ali. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.